Continuando o estudo do livro de Ezequiel, hoje vamos meditar no capítulo 26. Nós vimos nos capítulos anteriores que Deus mandou justiça, mandou julgamento para 4 nações vizinhas à nação de Israel, porque elas celebraram, elas festejaram, elas se alegraram com a derrota de Jerusalém. E aqui nós vamos ver também outra cidade, que essa cidade chama-se Tiro. Ela ficava na nação da Fenícia, que hoje é o Líbano. Ela ficava muito próxima à nação de Israel, que chama-se Tiro, a cidade de Tiro. Quando a gente lê os evangelhos, nós vemos lá uma passagem, né, que Jesus ele vai para a região de Tiro e Sidom, onde ele se encontra com aquela mulher Ciro-fenícia, que ela fala da sua filha que estava doente, que ela queria pedindo a Jesus para que Jesus curasse a filha dela. Então foi naquela região que Jesus fez aquele milagre. E aqui nessa cidade, a cidade de Tiro era uma cidade grande, rica, soberba, arrogante. A cidade de Tiro era conhecida porque ela queria ser a melhor cidade de toda a região. Ela competia para ser a melhor, a cidade mais próspera, porque ela vivia do comércio. Então, e a cidade de Tiro ela é tão arrogante, tão soberba, que Deus ele vai comparar, fazer uma analogia dos príncipes de Tiro com Satanás. Nos próximos capítulos nós vamos ver que Deus vai fazer uma analogia a Satanás em relação aos príncipes de Tiro. Mas hoje nós vamos ver essa cidade que também Deus manda justiça e julgamento para ela, porque ela também festejou, ela se alegrou. E a gente vê que o olhar de Deus, o olhar atento de Deus, ele está atento a tudo. Deus ele não deixa o mal prevalecer, não deixa o mal escarnecer do bem. Ele é intolerante às desgraças causadas pelo pecado. Portanto, o seu juízo é o meio de impedir as ações do diabo por sobre a criação e as criaturas. É Deus que guarda a sua criação, é Deus que guarda seus filhos. E quando uma pessoa ela deseja a ruína, ela deseja celebrar a ruína de outra pessoa, é uma forma de autodestruição, porque aquele mesmo mal, ela volta para ela. Cobiçar as coisas alheias, movida por ambição e poder, é o caminho para a destruição. E assim foi com a cidade de Tiro. Então nós vamos ver hoje esse capítulo 26, que está relacionada à profecia contra a cidade de Tiro. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estou aqui diante da Tua palavra. Senhor, que o Senhor me ajude, Senhor, a meditar nessa palavra e explicar essa palavra com sabedoria, e que o Senhor me dê a instrução necessária para eu poder ler e interpretar esse capítulo 26. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos começa dizendo assim: no 10º ano, no 1º dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, visto que Tiro disse no tocante a Jerusalém. Olha só o que a cidade de Tiro, os habitantes da cidade de Tiro disseram a respeito de Jerusalém. Bem feito, está quebrada a porta dos povos, abriu-se para mim, eu me tornarei rico, agora que ela está assolada. Ou seja, os habitantes de Tiro dizem a respeito de Jerusalém que abriu-se para ela, para a cidade de Tiro, oportunidade para ela se tornar rica. Ela iria se aproveitar da desgraça que aconteceu lá em Jerusalém. Mas aí Deus diz, no versículo 3, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como faz o mar subir as suas ondas. Ou seja, aqui Deus está declarando, né? Deus está anunciando que ele mesmo estava contra Tiro e que muitas nações iriam se unir para virem
contra ela para punir a cidade de Tiro por seus pecados. E quando ele diz a imagem das ondas aqui, representa a força e a intensidade do julgamento, porque ele diz como faz o mar subir as suas ondas, ou seja, a intensidade do julgamento que estava por vir, Deus compara com o rugir das ondas do mar. Aí no versículo 4 diz, elas, as ondas, destruirão os muros de Tiro e deixarão abaixo as suas torres, e eu varrerei o seu pó e farei dela penha descalvada. Ou seja, Deus aqui estava descrevendo a destruição da cidade de Tiro. Ele diz que no meio do mar, ela seria um enxugadouro das redes. No meio do mar, versículo 5, virá a ser um enxugadouro de redes. Porque eu anunciei, diz o Senhor Deus, e ela servirá de despojo para as nações. Suas filhas que estão no continente serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor. Ou seja, Deus diz que Tiro, ela seria reduzida a uma pilha de escombros e se tornaria uma rocha estéril, e que no meio do mar ela seria conhecida como um enxugadouro das redes e seria a presa das nações. Deus fala também que suas filhas que estão no continente seriam mortas. As filhas aqui estão mencionadas, ele se refere às cidades vizinhas que eram aliadas de Tiro, que faziam comércio com a cidade de Tiro. Então ele está dizendo que essas cidades também elas seriam mortas pela espada de Deus. E elas seriam reconhecidas, porque elas também eram como se fossem filhas da cidade de Tiro. Então essas cidades também elas seriam destruídas. E o justo juiz, que é Deus, ele iria punir os pecados destas nações, dessas cidades, né? No versículo 7 diz assim, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu trarei contra Tiro, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, desde o norte, o rei dos reis, com cavalos, carros e cavaleiros e com a multidão de muitos povos. Deus está dizendo aqui que essa profecia contra a cidade de Tiro seria infligida sobre a cidade, porque viria contra ela o rei Nabucodonosor da Babilônia. E Deus anuncia que Nabucodonosor, o rei mais poderoso daquela época, seria usado como instrumento para julgamento contra Tiro. Ele viria com seu poderoso exército, incluindo cavalos, carros, cavaleiros, para conquistar a cidade. Aí diz no versículo 8, as tuas filhas que estão no continente, ou seja, as cidades vizinhas que tinham comércio com a cidade de Tiro, ele as matará à espada, levantará baluarte contra ti levantará terra plena e um telhado de paveses, disporá os seus arietes contra os seus muros e com os seus ferros deitará abaixo as tuas torres. Pela multidão de seus cavalos te cobrirá de pó, ou seja, pela multidão do exército de Nabucodonosor, ele viria derrotaria quando ele entrar pelas suas portas, como pelas entradas de uma cidade em que se faz brechas, com as unhas dos seus cavalos, socará todas as tuas ruas, com as unhas dos cavalos. Ao teu povo matará a espada e as tuas fortes colunas cairão por terra. Roubarão as tuas riquezas, saquearão as tuas mercadorias, porque Tiro era uma cidade de grande comércio. Derrubaria os seus muros e arrastaria as suas casas preciosas, as suas pedras, as suas madeiras, e o teu pó lançarão no meio das águas. Farei cessar o arruído das tuas cantigas, e já não se ouvirá com o som das tuas harpas. Farei de ti uma penha descalvada, virás a ser um enxugadouro de redes. Jamais serás edificada, porque eu, o Senhor, falei, diz o Senhor Deus. Ou seja, Deus está dizendo
que Tiro seria completamente destruída. Ou seja, seus cavalos e soldados percorreriam as ruas vazias da cidade, matando todo o seu povo. Suas fortalezas seriam arrasadas, as paredes seriam derrubadas, todas as riquezas da cidade seriam roubadas, suas casas destruídas e seus escombros jogados no mar. E ele diz que ele fará da cidade de Tiro uma cidade vazia. Por quê? Porque todos os seus habitantes seriam mortos. Aqui essa profecia também é um lembrete, né? Que as nações que se voltam contra Deus, elas seriam punidas. A arrogância, o orgulho, a injustiça, elas não passam despercebida aos olhos de Deus. As nações que praticam esses pecados, elas sofrerão consequências terríveis. Foi assim que aconteceu com a cidade de Tiro. A cidade de Tiro é uma cidade arrogante e ainda desdenhou da derrota de Jerusalém. Então aqui nós vemos que a destruição da cidade de Tiro, que seria infligida pelo rei Nabucodonosor, ela aconteceu e foi grande a ruína da cidade de Tiro. Aí continuando no versículo 15, diz assim: assim diz o Senhor Deus a Tiro: não tremerão as terras do mar com o estrondo da tua queda, quando gemerem os traspassados, quando se fizer espaçosa a ruína. Todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, tirarão de si os seus mantos e despirão as suas vestes bordadas de tremor e se vestirão, assentar-se-ão na terra, estremecerão a cada momento e por sua causa pasmarão, levantarão lamentações sobre ti e dirão: como pereceste, ó bem povoada e afamada cidade? Ou seja, o povo iria olhar para a cidade de Tiro e iria dizer: mas aquela cidade de Tiro, tão grande, tão próspera, o que é que aconteceu com ela? E eles irão dizer: como perecestes, ó bem povoada e afamada cidade, que foste forte no mar, tu e os teus moradores, que atemorizastes a todos os teus visitantes. Aí diz: agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda, as ilhas que estão no mar turbar-se-ão com tua saída, porque assim diz o Senhor Deus: quando eu te fizer cidade assolada, como as cidades que não se habitam, quando eu fizer vir sobre ti as ondas do mar e as muitas águas te cobrirem, então eu te farei descer com muitas águas. Então eu te farei descer com os que descem a cova, ao povo antigo, e te farei habitar nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos, antigos, com os que descem a cova, para que não sejas habitada. E criarei coisas gloriosas na terra dos viventes, farei de ti um grande espanto, e já não serás quando te buscarem, jamais será achada, diz o Senhor Deus. Ou seja, Deus continua falando, a respeito dessa cidade, falando dessa profecia da destruição da cidade de Tiro, que ela seria completamente destruída, desapareceria para sempre. Essa profecia ela mostra o poder de Deus sobre as nações e as consequências do pecado contra a rebelião. Ou seja, a rebelião contra Deus, as consequências são essas: destruição. Na passagem aqui, Deus usa a imagem do mar para descrever a destruição de Tiro, que a cidade seria arrastada para as profundezas do mar e nunca mais ela seria encontrada. Essa imagem mostra a destruição da cidade de Tiro completamente, ou seja, ela não tinha mais nenhuma possibilidade de recuperação ou reconstrução dessa cidade. A profecia de Ezequiel aqui mostra a justiça de Deus, para punir a rebelião daquela cidade. Isso nos mostra também a importância de sermos humildes diante de Deus, porque aquela cidade ela era uma cidade, um pote de arrogância. A cidade era conhecida pela sua arrogância. Tiro, a cidade de Tiro havia se exaltado, se rebelado contra Deus, mas aqueles que obedecem, seguem a Deus, encontrarão proteção e salvação. Nós devemos aprender a sermos humildes, a sermos submissos a Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E foi isso que aconteceu. Então, o que é que nós podemos refletir sobre essa profecia contra a cidade de Tiro?
Então hoje, assim como a cidade de Tiro, muitas pessoas hoje, muitas nações, né, em nosso tempo, elas se exaltam, buscam o sucesso, principalmente as pessoas estão sempre em busca de sucesso, de poder a todo custo, muitas vezes pisam em outras pessoas para alcançar seus objetivos, né? E essa busca implacável pelo sucesso, pelo poder, pela riqueza, vai levando cada vez mais ao afastamento de Deus e à perda verdadeira da proximidade, ou seja, a pessoa se perde no contato com Deus, a pessoa fica sozinha, porque ela fica dedicada, focada somente naquilo que ela quer, no poder, ter sucesso, na riqueza, e isso é contrário aos mandamentos de Deus, né? E a queda de Tiro aqui nos lembra que o julgamento de Deus sobre o pecado, ele é inevitável e as consequências vêm sobre todas as ações que nós podemos fazer, ações leves, ações graves, ações moderadas, seja qual for o tipo de ações que nós podemos fazer contra a vontade de Deus, elas vão ter consequências. Então devemos ter cuidado, né? Devemos ser cuidadosos nas nossas escolhas e buscar agir sempre com sabedoria e justiça. Ou seja, aqui a profecia de Israel, aqui para a cidade de Tiro, no capítulo 26, nos convida a refletir sobre a nossa busca, né? Por sucesso, poder, nos lembrando que a arrogância, a cobiça podem nos levar à queda. Devemos ser cuidadosos nas nossas escolhas. E nós devemos orar sempre pelo arrependimento e mudança no nosso coração. Nós temos que refletir no nosso coração. Será que nosso coração está sendo arrogante por alguma coisa? Será que nós estamos querendo sempre mais? Será que nós estamos realmente tratando de prosperidade? Porque a prosperidade na nossa vida, ela vem sem que nós possamos fazer nada. Deus, ele é responsável em nos dar essa prosperidade. Nós não podemos nos preocupar, estarmos aflitos, buscando essa prosperidade, porque quando você está em caminho, em aliança com Deus, andando nos seus caminhos, dizem que as bênçãos do Senhor, elas correm atrás de nós. Então, e as bênçãos da prosperidade, elas vêm para a nossa vida, sem que nós possamos fazer muita coisa. O que nós podemos fazer é estarmos obedientes à palavra de Deus. Assim, nós teremos bênçãos sem medidas, porque a palavra de Deus diz. Mas nós não podemos ficar atrás dessas bênçãos, focados atrás dessas bênçãos. Não, essas bênçãos, ela vem naturalmente na nossa vida. Nós não podemos estar correndo atrás de bênçãos, de sucesso, de poder, de dinheiro, de fama. Não, isso é cobiça, isso é um pecado. E nós temos que ver que Deus, ele cuida de nós. E nós temos que sermos humildes. Nós temos sempre que nos lembrar da importância da humildade e da submissão a Deus. Então, que nós possamos estarmos sendo humildes diante de Deus. Temos que orar pedindo para que Deus nos dê um coração humilde diante da presença de Deus. É isso que nos ensinou esse capítulo 26 da palavra de Deus. Amém?